Em novembro de 2004, uma empresa de energéticos da Áustria decidiu comprar uma equipe de Fórmula 1. Eles assumiram então o projeto fracassado da Jaguar, que eventualmente virou a Red Bull Racing. Uma empresa de energéticos então agora tinha uma equipe de Fórmula 1. E em janeiro de 2005, poucos meses depois dessa compra, Christian Horner, que tinha tentado comprar Jordan alguns meses antes, foi contratado para ser o chefe de equipe, naquela época se transformando no chefe de equipe mais jovem da história da F1. E mesmo tendo sido contratado só 8 semanas antes da abertura da temporada, o GP da Austrália, a equipe ainda assim teve um grande começo sob a sua liderança, com o David Coulthard e o Christian Klein terminando em quarto e sétimos lugares, e no final da temporada eles iam fazer 34 pontos ao todo, comparado aos 9 que a Jaguar tinha feito na temporada anterior. E não só isso, mas o Christian Horner também teve um papel extremamente importante para recrutar o Adrian Newey, o projetista-chefe, no final daquela temporada, em novembro de 2005, que eventualmente construiria carros que trariam os títulos mundiais da Red Bull, especificamente os 6 títulos de construtores da equipe em 2010, 11, 12, 13, 2022 e 23, e os 8 de pilotos vindos também em 2010, 11, 12, 13, 2021, 22, 23 e 24. Ao todo, então, sob o comando do Christian Horner, a Red Bull conseguiu 124 vitórias, 287 pontos, 107 pole positions, 100 voltas mais rápidas e, o mais importante, 8 títulos de pilotos e 6 de construtores. Só que agora, no dia 9 de julho de 2025, completamente do nada, de certa forma, você pode dizer, o Christian Horner foi demitido da Red Bull. E claro que tinha todo esse contexto, toda essa conversa rolando nos bastidores de que isso realmente poderia acontecer. Mas ainda assim não teve nenhum aviso, nenhum rumor que começou a soltar sobre isso. Ele simplesmente foi demitido nessa quarta-feira. Pro lugar dele foi trazido o Laurent Mekies, que é ex-engenheiro da Ferrari e estava trabalhando como chefe de equipe da Racing Bulls desde o começo do ano passado. Mas agora então fica a pergunta no ar, por que o Christian Horner foi demitido em primeiro lugar? E o que vai acontecer com o futuro da Red Bull? O primeiro grande problema que começou toda essa discussão sobre a demissão do Christian Horner veio no ano passado. No começo da temporada de 2024, mais especificamente ali no mês de fevereiro, o Christian Horner se envolveu numa polêmica gigantesca por uma acusação de assédio sexual de uma funcionária da Red Bull, no qual ele teria enviado algumas fotos e mensagens indignas, para não dizer outra coisa. E já tinham algumas rachaduras internas dentro da Red Bull há algum tempo, que vinham crescendo cada vez mais, e isso foi suficiente para a barragem não aguentar mais, quebrar de vez e inundar toda a equipe. Por conta dessa polêmica, o Christian Horner perdeu muito apoio interno que ele tinha dentro da Red Bull, tanto de funcionários como engenheiros que vazaram da equipe, foram para outras equipes, como o próprio Adrian Newey, que supostamente teria saído da Red Bull por ter perdido a confiança que ele tinha no Christian Horner, que já estava abalado por algumas decisões anteriores, e principalmente na cúpula da Red Bull, nos cabeças, em quem manda na equipe. Isso basicamente colocou um alvo na cabeça do Christian Horner. E mesmo que ele tenha sido inocentado de todo o caso, ainda assim ficou um clima pesado, um clima ruim, principalmente por conta das perdas que a Red Bull teve por conta dessa polêmica. O grande problema é que você não tinha como demitir ele lá dentro da Red Bull, porque ele estava trazendo resultados. Na temporada passada, o Verstappen ainda tinha sido campeão de pilotos e ele tinha essa bagagem para defender a posição dele. O problema foi que agora, na temporada de 2025, a Red Bull tá longe de conquistar qualquer um dos 2 campeonatos, o de pilotos não preciso nem dizer, e o de construtores mais ainda. E esse teria sido o cenário perfeito para que houvesse a demissão dele. Só que, de novo, não foi só isso. Tiveram vários outros motivos que geraram essa demissão. Como eu falei, antes dessa polêmica que estourou a barragem, você tinha várias rachaduras se formando. E a primeira delas era por como o Christian Horner vinha levando a equipe, principalmente na nova era do teto de gasto. Um fato é que a Red Bull sempre focou no seu primeiro piloto, desde a época do Sebastian Vettel, quando as equipes ainda eram permitidas gastar o quanto quisessem nos seus carros. E a Red Bull sempre priorizou um piloto, eles faziam isso com o Vettel e faziam isso com o Max Verstappen. Você tem vários casos de problemas como esse, como aconteceu lá no GP da Inglaterra em 2010, quando eles trocaram a asa do Webber, colocaram a asa do Webber no carro do Vettel, por exemplo. Só que desde a introdução do teto de gastos, isso foi ficando cada vez mais escancarado, principalmente na diferença de qualidade do primeiro para o segundo carro da Red Bull, com inclusive o Sérgio Pérez recentemente participando de um podcast e admitindo que o Horner falou diretamente para ele quando assinou o contrato com ele, dizendo que a Red Bull só corre com 2 carros porque o regulamento obriga, senão ele, no caso, o Christian Horner, faria com que a equipe só tivesse um carro. Então isso mostra muito como a filosofia do Christian Horner enxergava
a construção dos seus carros e tá com eles na Fórmula 1. Basicamente, ele priorizava a todo custo o piloto estrela dele e fazia com que ele tivesse todas as melhores oportunidades, recebesse o melhor tratamento, pelo menos em questões de carro, para que ele pudesse ter o melhor carro para disputar o Mundial, e o segundo piloto tinha que fazer o máximo com o que tinha. Não à toa a gente vê que cada um que passa nesse segundo carro da Red Bull não consegue performar, não consegue ir bem, não consegue tirar nem metade do que o primeiro piloto costuma tirar. Claro que você ainda tem a comparação de ser com o Max Verstappen, que é um piloto fora da curva, e nesse sentido dificulta muito a comparação, mas ainda assim o segundo carro claramente não é equiparado ao primeiro. Isso já vinha gerando um desgaste interno de alguns funcionários, principalmente do Adrian Newey, que não concordava mais tanto com essa filosofia de construção. Sem falar que o Christian Horner também tinha alguns problemas políticos com o Helmut Marko. Já faz algum tempo que tá rolando uma briga política, uma briga de poder nos bastidores da Red Bull entre o Christian Horner e o Helmut Marko. E um dos grandes problemas e que pesava contra o Christian Horner é o fato de que o Max Verstappen e o Jos Verstappen estão do lado do Helmut Marko. Eles sempre foram apoiadores e sempre confiaram muito no trabalho do Helmut, sem falar que o Verstappen também sempre foi muito grato por ele ter feito todo o trabalho que levou o Max até a Fórmula 1. Então já existiam essas rachadurazinhas internas com pessoas importantes lá dentro da equipe que, quando estourou, pesou completamente para cima do Christian Horner. E principalmente pesou para ele na cúpula, no pessoal que trabalha lá em cima da Red Bull. Só que ele ainda tinha uma grande defesa pelo braço tailandês da Red Bull, que defendia muito a permanência do Christian Horner e usava os resultados dele nos campeonatos de pilotos e construtores como uma forma de defender a estadia dele na equipe. Agora, em 2025, isso se tornou insustentável e, eventualmente, o lado que era contra o Christian Horner derrubou ele. O fato é que ele foi extremamente arrogante em alguns pontos e não soube reconhecer as suas derrotas, especialmente em momentos como a saída do Adrian Newey, o personagem que ele tinha sido uma peça importante para trazer alguns anos atrás. Ele se tornou a mesma peça que fez com que esse personagem saísse e fosse para Aston Martin eventualmente. E ele foi, de certa forma, arrogante nesse primeiro momento, dizendo que eles não precisavam do Adrian Newey. E de fato, nenhuma equipe necessariamente precisa do Adrian Newey. Você tem exemplos da própria McLaren indo bem no campeonato de construtores sem ter um Adrian Newey e a Mercedes tendo dominado a Fórmula 1 sem ter tido um Adrian Newey. Mas ele ainda assim é uma peça importante e uma das principais razões pela qual a Red Bull sempre teve carros bons ao longo de todos esses anos. Mesmo quando a Red Bull não era capaz de disputar o título mundial, ela estava pelo menos ali em terceiro lugar no campeonato de construtores. Então um dos grandes problemas foi que o Christian Horner foi minando aos poucos as suas alianças dentro da equipe, de certa forma por esse ego que ele estava construindo com as conquistas que ele vinha tendo. Trazendo uma expressão que é muito usada nos Estados Unidos, ele construiu o império dele num castelo de areia, que era imponente, colocava ele lá em cima, mas o primeiro momento que uma pedrinha, alguma coisa derrubasse a base, tudo ia desmoronar, e foi o que aconteceu com aquela polêmica no ano passado. Até demorou bastante para desmoronar de fato, mas quando caiu, caiu com tudo, e foi o que aconteceu agora. E exatamente por esse motivo que a Red Bull tomou essa decisão, porque por conta disso, eles não só perderam várias peças importantes dentro da equipe, como também poderiam perder o Max Verstappen. A família Verstappen já estava muito descontente com o trabalho do Christian Horner há algum tempo, e como eu falei, eles eram aliados do Helmut Marko, que há algum tempo já vinha batendo cabeça com o próprio Christian Horner. Todos esses rumores, todas essas falas que estavam tendo sobre o Verstappen sair da Red Bull tinham, querendo ou não, uma influência sobre como o Horner estava administrando a equipe e o caminho que ela estava tomando, indo cada vez mais para trás. E a Red Bull começou a se sentir ameaçada, porque se eles perdem o Verstappen, o que sobra para a equipe? Você vai ter dois carros que ninguém que passa por esse carro consegue pilotar, e se o que o Pérez disse naquela entrevista for verdade, é um carro praticamente inútil que ninguém consegue pilotar. Enquanto você tem outro que não tá nas melhores condições, mas você tem um piloto que é capaz de fazer a diferença. Se você tira esse piloto desse carro, o que vai sobrar para a equipe? E a Red Bull sabe da situação. Eles não podem se dar ao luxo de perder o Verstappen. Eles já perderam muitas peças importantes de dentro dessa equipe. E a perda do Verstappen iria atrasar um projeto da Red Bull em anos, até eles finalmente terem um carro competitivo de novo, até eles finalmente terem um piloto capaz de guiar esse carro de novo. A gente tá falando de vários anos e provavelmente jogar o próximo regulamento fora. Ainda mais um regulamento que a Red Bull vai entrar de forma completamente nova, com um motor
próprio, a Red Bull não pode se dar ao luxo de perder peças importantes. Então uma decisão precisava ser tomada para eles não perderem o Max Verstappen. E demitir o Christian Horner foi uma decisão feita pensando em tentar manter o Max Verstappen para 2026 em diante. O fato é que isso ainda assim cria um futuro incerto, porque o Laurent Mekies não é comprovado um chefe de equipe ainda, e ele vai pegar um projeto completamente zerado e de desenvolvimento de motor. Claro que ele tem anos de experiência trabalhando na Ferrari, ele ainda assim conhece um pouco da casa por ter trabalhado com eles na época de Toro Rosso lá no começo da equipe. Agora tem essa missão de liderar a Red Bull numa reconstrução gigantesca e que envolve até a produção do próprio motor, pegando para fazer um carro em 2026 que já começou a ser feito. Ou seja, ele nem vai conseguir botar toda a sua filosofia de construção de carro na temporada do ano que vem, porque o Christian Horner já tinha começado a produzir o carro de 2026. Então esse projeto ainda vai virar um Frankenstein na próxima temporada, metade Christian Horner, metade Laurent Mekies. E a gente tem que entender, tem que avaliar como ele vai levar a equipe para os próximos anos. Eu vejo sendo uma abordagem muito diferente de como o Christian Horner tomava conta da equipe, e eu acredito que quando a gente olha para os próximos anos, a gente vai ver uma Red Bull muito mais equilibrada. Não que qualquer piloto que sente naquele segundo carro vai começar a competir com o Verstappen, mas eu acredito que ali de 2027 para frente, a gente pode ver, baseado no que vai ser o trabalho do Laurent Mekies, um segundo carro mais equilibrado e um piloto que consiga trazer resultados mais consistentes, até porque a filosofia, o entendimento dele como um chefe de equipe de Fórmula 1 é completamente diferente do que o Horner fazia. Ele é um cara que gosta de otimizar e potencializar os novatos, por isso tem a experiência de ter trabalhado na Toro Rosso, tem a experiência de ter trabalhado na Racing Bulls. É um cara que tem muito apreço por esses pilotos novatos e não vai querer colocar eles numa bomba que ele sabe que vai estar queimando esses caras que colocar lá. Ainda mais agora que ele teve essa relação mais próxima com Isack Hadjar, por exemplo, que é um dos nomes que supostamente podem assumir o carro em 2026. Então eu não acho que o segundo carro da Red Bull vai continuar sendo uma bomba da maneira que é, com o Laurent Mekies assumindo a equipe nos próximos anos. Agora um fato é que, apesar desse movimento ter sido feito para tentar manter o Verstappen, isso pode ainda assim ter sido um problema pela demora na tomada de decisão, porque o Laurent Mekies, como eu falei, dificilmente vai conseguir construir um carro bom logo no seu primeiro ano, por estar pegando um projeto completamente novo de uma equipe que está produzindo seu próprio motor pela primeira vez e ainda tendo que fazer o seu trabalho a partir de um carro que já começou a ser construído por outra pessoa. Então eu não consigo ver o 2026 da Red Bull de forma muito animadora, para falar a verdade, mas a gente precisa aguardar e ver quais vão ser os próximos passos. Eu acredito que, no geral, considerando o cenário que a Red Bull tava e pensando no futuro da equipe, porque se eles perdem Verstappen, o que sobra para eles, foi uma decisão certa. O Christian Horner já vinha tomando decisões complicadas há algum tempo, já vinha perdendo força dentro da sua própria equipe, perdendo funcionários importantes e estava levando a Red Bull para o outro caminho do que um dia ele já levou. Ele ainda assim está na história, um dos maiores chefes de equipe da história da Fórmula 1 e com certeza o maior e único chefe de equipe da história da Red Bull. O que ele fez está nos murais, está nos livros de história da categoria, mas chegou num momento que ele não estava mais conseguindo exercer o seu trabalho da mesma maneira que um dia ele fez. E a Red Bull precisava de uma renovação se quisesse manter o seu piloto estrela, se quisesse parar de perder funcionários para outras equipes e tentar sonhar com alguma coisa no futuro. Se o Laurent Mekies era a escolha certa ou não para o momento, só o futuro vai dizer. Mas que precisava de uma renovação, que precisava de novos ares dentro da Red Bull, isso é fato, e eles tomaram essa decisão pensando então em preservar a equipe e continuar sendo uma grande da Fórmula 1. Mas aí tá a minha visão sobre toda essa demissão do Christian Horner. Eu quero saber sua opinião, como sempre, não esquece de deixar lá nos comentários se você concorda, se você discorda, o que você mudaria de tudo aqui que eu disse. Eu quero saber o que você tem a dizer, que é sempre importante aqui pro clube. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.